Bom, estamos aqui então no Café com Negócios, que é um evento já que acontece há muitos anos na Sigra. Obviamente que o formato virtual ele é uma novidade para este evento, porque deveríamos estar tomando um café, né? Então, mas todos podemos tomar um café em casa, nosso próprio café. Quero saudar aqui as autoridades, o Dr. Levi, aí, nosso vice-prefeito, o Alan, nosso presidente da Câmara, doutora Valéria, muito sejam bem-vindos. Em nome deles, gostaria de saudar a todos. Num formato assim, normalmente a gente não faz um protocolo muito formal, mas a gente está muito agradecido aqui. De imediato, já vou passar a palavra para a presidente para fazer as boas-vindas. Obrigada, Rafael. O evento online ele não exige tanta formalidade quanto o presencial, mas ainda assim a gente não consegue deixar de citar as autoridades presentes. Então, bom dia, vice-prefeito, doutor Levi Melo, presidente da Câmara de Vereadores, Ala Vieira, doutora Valéria, diretora do Fórum, em especial a nossa convidada, Patrícia Basotti Alba, e agradeço também a presença da nossa diretoria aí, que está em massa, né, praticamente. Muito obrigada pela presença de todos. Este evento tem como objetivo a gente poder trazer esclarecimentos, trazer informação e fazer uma troca. Nós estávamos conversando antes com a Patrícia e ela gostaria que a gente pudesse fazer uma conversa durante a apresentação dela e que as perguntas não precisam ficar somente para o final do evento. Então, para que a gente possa ir interagindo conforme ela já nos autorizou. E já solicito também para que a gente possa, que a Patrícia nos autorize a gravar este evento, para que depois a gente possa, então, estar publicando nas nossas redes sociais. Pode ser, Patrícia? Por mim, tá ok. Perfeito. Então, o evento deverá acontecer até às 9h30. É um tempo que a gente entende que é adequado para que as pessoas possam se liberar e ir para os seus trabalhos ou permanecer nos seus trabalhos, né? Estamos atualmente em casa, considerando também um local de trabalho. E agradeço o nosso patrocinador Sicredi e o nosso mantenedor, a Clínica Rebelato, que são sempre parceiros, principalmente no evento do Café com Negócios, e a Rebelato aí, mantenedora da Sigra, que está em uma sede provisória e em breve passando já para nossa antigo local, mas nova sede. Então, que está prevista aí para ser inaugurada em julho, agosto desse ano. A gente não tem esta data com certeza ainda, porém muito mais rápido do que a gente estava planejando. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda. Te passo a palavra agora para que a gente possa falar, então, sobre a retomada econômica e o protagonismo feminino. A palavra está contigo. Muito bom dia, Ana Cristina. Cris, né? A gente não tem tantas formalidades, Sim, nós nos conhecemos, a grande maioria aqui. Mas eu quero primeiro te agradecer muito o convite. Sei que a gente já estava conversando há muito tempo e esses meses difíceis, assim, vocês estão fazendo o máximo de vocês, a gente também está lá na Assembleia fazendo o máximo que pode para colaborar nesse período. Quero fazer um cumprimento especial. Pode ser depois, deixa só eu dar um oi aqui. Depois a gente compartilha a tela. Quero cumprimentar o Dr. Levi, parabenizar e desejar sucesso a ele aí na vice-prefeitura. Eu sei que é complicado, nós estamos num momento extremamente difícil, muito preocupante, e o Dr. Levi, como médico, então, está nas duas pontas, como gestor e também sabendo da crise por dentro dela, né? E quero cumprimentar o Alain, meu amigo, presidente da Câmara, que também tem um papel muito importante nesse momento de tentar tranquilizar a população e de trazer serviços eficientes, colaborar com a prefeitura. Cumprimento muito especial, agradecimento à doutora Valéria, nossa juíza, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente, é um prazer poder conversar com a senhora também. E cumprimentar todos os presentes, agradecer, dizer que eu estava conversando com a Cris um pouco antes, com a Daniela, a Dani, nós estávamos falando assim que eu trouxe uma apresentação, eu tenho ela aqui,
posso ir passando a apresentação, mas eu acho que vai ser muito mais eficiente se nós pudermos conversar, né? A gente tem trabalhado bastante na Assembleia e talvez algumas dúvidas de vocês surjam e eu posso, então, ir colocando, né? Conforme forem aparecendo. Mas pode, então, colocar ali. Inicialmente, eu quero dizer para vocês assim, nós trabalhamos muito aqui na Prefeitura de Gravataí através do mandato do Marco de 8 anos, que foi um mandato extremamente eficiente para a cidade. Eu sempre brinco, digo que eu sou suspeita para falar isso, mas os números indicam essa eficiência que aconteceu. E nós passamos aí de uma receita em torno de 400 milhões para 800 milhões. Ao mesmo tempo, nós conseguimos reduzir a dívida de 56% para 26%. Quer dizer, são números que demonstram a eficiência da administração. E o que eu quero dizer com isso? Assim, que meu principal objetivo lá na Assembleia Legislativa é trabalhar em conjunto, em parceria com o governo, porque isso é desta forma que acontece. O Legislativo, ele trabalha e colabora com o Executivo, né? Ou, de outra forma, se o Executivo apresentar algo que não está de acordo, a gente tem que ir lá e rejeitar e debater e evitar que aconteça, mas o meu principal objetivo lá é colaborar para que o Estado cresça economicamente, para que o Estado seja mais leve e mais eficiente para quem precisa, né? Então, esse é o nosso objetivo principal lá. Pode passar. Então, esses são os eixos de atuação, né? Cooperar para o desenvolvimento, e aí aqui entra algo que é a cooperação para o desenvolvimento regional, né? Hoje nós vivemos em municípios muito próximos de ilhas, né? E nós não podemos trabalhar dessa forma. A região metropolitana, principalmente, tem problemas que demandam soluções conjuntas, né? Então, hoje, com o exemplo que a gente tem aqui de Gravataí, nós sabemos que o Estado também pode fazer isso e sabemos que essa colaboração entre os municípios ela vai ser muito mais eficaz. Em função disso, eu me coloquei, pedi para participar e estou na Comissão de Assuntos Municipais, que justamente trata da solução desses problemas que são iguais em Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, e que isso colabora para o crescimento regional e vai colaborar, sem dúvida, para fortalecer o comércio, a indústria, os serviços da nossa região. Claro que a gente trabalha para o estado inteiro, eu fiz votos em praticamente todo o estado e acredito muito nisso, que nós temos que olhar o estado como um todo. Eu gosto muito daquela frase de que nós temos que olhar a floresta e não a árvore, né? Que eu faço um parêntese só. Acredito que o deputado deveria ser eleito de forma distrital, né? Nós temos um estado muito grande e eu acho que o deputado deveria ser eleito na sua região. Mas, claro, que ele daí teria um olhar para a região principalmente, mas no que tange a toda a população e a todo o estado, teria esse outro olhar. Então, assim, esse desenvolvimento regional, ele é necessário. A nossa região é a mais populosa, é a que tem o PIB maior, então, claro que aqui demanda mais cuidados. E isso não significa que no interior não tenham regiões que também tenham os mesmos problemas e que demandem as mesmas soluções, e nós estamos olhando para isso também. Mas aqui, conversando com vocês, quero deixar muito claro isso, o trabalho para a região. Hoje, sendo a única deputada de Gravataí, uma cidade com 300 mil habitantes, quase 300, e uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, e não tinha um deputado, tivemos problemas bem difíceis aqui para resolver em função disso,
que nós poderíamos ter muito mais facilidade se tivéssemos um deputado na Assembleia, mas, enfim, não foi, né? Não foi possível, faltou votos, faltou, talvez, quando a gente compreender a necessidade de ter a representação, né? Talvez isso seja mais simples, mas, enfim, pode passar, essa é um dos nossos objetivos lá. E aqui nós crescemos de dentro para fora, que eu quero dizer assim, em Gravataí. Gravataí nós tivemos anos de crise, mas que nós conseguimos crescer, nós buscamos empresas, quer dizer, nós fortalecemos os serviços, tivemos uma atuação muito boa aqui, mas nós não somos uma ilha. Quer dizer, se as cidades vizinhas não estiverem bem, não resolve para nós, né? Então, a gente tem que trabalhar esse conjunto. A tela está um pouquinho trancada aqui, mas a gente pode ir conversando igual. Ela passou, ela só tem um delayzinho. Eu queria até fazer um comentário antes, Patrícia, que Gravataí, tendo 300 mil habitantes, eu não sei qual é o número atual de eleitores, tu conseguiu fazer mais de 33 mil votos, né? A gente não está falando de pouca coisa. E ainda assim, como é importante que Gravataí olhasse mais para a importância disso. Eu estou aqui reforçando a tua fala, o quanto é importante de olharmos para os nossos candidatos de Gravataí. Sabe que isso é uma coisa que me preocupa bastante pelo seguinte, nós, como sociedade, nós não vamos nos livrar da política, né? Então, sempre que nós vivermos em sociedade, a forma de atuar, ela vai ter a política de alguma forma, né? Eu ainda entendo que a democracia é a melhor delas. Então, assim, e a política, ela não é ruim, apesar de ela ser cotidianamente rebatida pelos meios de comunicação, e claro que os políticos têm a sua parcela enorme de culpa, não tiro essa parcela de culpa, mas eu lembro, na época que eu estava no colégio, por exemplo, nós tínhamos uma matéria que se chamava OSPB, que era a Organização Social e Política do Brasil. Quer dizer, isso ensinava a importância da política, ensinava que para tudo que nós vamos fazer depende de decisão política. Então, alguém vai estar lá nos representando, né? E essa criminalização da política, ela faz com que a população se afaste da política, ache que é uma coisa ruim, só que nós vamos ter alguém sempre lá. Então, hoje, atualmente, por exemplo, as pessoas deixam de votar, não vão, a abstenção é enorme, e levam isso como uma forma de protesto. Só que no momento em que isso não tem um resultado, porque alguém vai se eleger, independente de tu ir votar ou não, alguém vai se eleger. Então, esse protesto ele não está surtindo o efeito e o resultado que se esperaria, que era mostrar, digamos, para os políticos que está ruim, né? Então, a gente tem que prestar atenção e ver toda decisão, toda a nossa vida depende de decisão política, né? E claro que ter um deputado da região acaba fazendo com que o deputado olhe e colabore muito mais para a cidade. Nós perdemos agora, e isso é emblemático, nós falamos muito nisso, mas é emblemático, nós perdemos a Mercado Livre porque o governador não olhou e não teve a sensibilidade de compreender que num momento de pandemia nós não podemos perder 2.500 empregos, né? E, ao mesmo tempo, em seguida disso, outras cidades conseguiram, da mesma forma, empresas do mesmo perfil conseguiram se instalar no Rio Grande do Sul. E nós, aqui em Gravataí, nós perdemos a Mercado Livre para Santa Catarina, vamos continuar, os consumidores do Rio Grande do Sul vão continuar comprando na Mercado Livre, só que vão gerar emprego, tributo e renda para Santa Catarina. Então, isso é uma coisa muito grave, né? E que nós não podíamos, naquele momento, ter perdido. Não podemos ainda. Então, nós estamos trabalhando para isso.
uma outra questão que tem aqui é o acesso ao Distrito Industrial de Gravataí. Patrícia, eu posso aproveitar essa tua fala com relação ao Mercado Livre e te fazer uma pergunta? Com certeza. Quando aconteceu essa situação, a entidade, a SIGRA, tentou, de alguma forma, interferir, movimentar, e a nossa pergunta era, meu Deus, o que a gente pode fazer? E a gente já tinha passado o timing de poder fazer alguma coisa. O que tu entende que seria possível de nós fazermos enquanto movimento, enquanto ação, para que a gente pudesse ter interferido, se caso tivesse sido aberto isso no momento de a gente auxiliar o governo a trazer, porque a gente tem grande interesse que isso aconteça, né? Claro. Na verdade, a atuação de vocês foi extremamente importante e fez acontecer toda uma movimentação, né? Porque tanto na Assembleia quanto no governo aconteceram reuniões e o próprio governo foi atrás buscar trazer justificativas, na verdade. E eu acredito que justamente a questão foi o time, como tu disse. Porque o que aconteceu? Gravataí já tinha resolvido todas as questões necessárias para a implementação da empresa, tanto que eles já tinham um prédio alugado, eles tinham funcionários contratados que estavam aqui se alocando. Bom, nós aqui tínhamos a ideia de que tudo estava resolvido, quando, na verdade, com o governo do estado, não tinha, a empresa não conseguia essa interlocução, não conseguia se fazer entender, talvez. Só que a falta de transparência entre o que estava acontecendo no governo do estado e aqui no município gerou esse tipo de situação. E até hoje, nós não temos acesso ao processo, por exemplo, os secretários e adjuntos, enfim, do governo do estado vieram conversar e eles não conseguiram trazer para a gente e demonstrar tudo o processo como ele aconteceu, porque aqui eles falaram bastante a respeito de que não poderiam expor a empresa, mas o processo público, ele pode e deve ser exposto, sim. Né? Tem que ter, isso teria que estar lá e teria que estar disponível. Hoje, nós não temos a certeza e a segurança do que foi tratado. O que nós sabemos até aqui é que a Mercado Livre precisava de um tipo de tributação adequada a um empreendimento que é do século XXI. A nossa tributação ela está muito ligada a empresas de um modelo antigo, né? E aí ela precisava de uma adequação da tributação. Isso que a gente sabe, não se tratava de nenhum tipo me fugiu a palavra agora, mas não tinha, a empresa não deixaria de pagar o tributo, né? Ela apenas pagaria ele num momento diferente, ao invés de na entrada do produto aqui, onde ele seria distribuído, ela pagaria na saída do produto. E isso tivemos uma... Foi o dela que travou, né? Foi o dela que travou. Vamos aguardar um minuto. Uhum. Isso é algo que, assim, nós vamos daqui para frente. Então, o governo, né? E isso não acontece. Leonardo, tu tá conseguindo perceber que tá travando? Não sei se ele não travou junto. Vou avisar pelo telefone. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá, agora a gente te escuta. Me escutaram? Sim, vou sair e vou entrar, deu para escutar. Eu ia sair e entrar de novo, mas já voltou. Então, não precisa. Tá.
Não, então, assim, se nós estivéssemos lá, Cris, com certeza a gente iria ter condições de acompanhar, porque é um tipo de informação que o deputado pode ter acesso, deve ter e seria ouvido, né? Então, nós não fomos. Agora, a participação de vocês, ela só não foi efetiva porque naquele momento já teve uma decisão política ali, porque se eles quisessem voltar atrás, a empresa ela já estava estabelecida, né? Então teve um momento de ruptura ali que o governo do estado decidiu não vamos fazer, não vamos modificar a legislação para manter a empresa aqui. Só que nós sabemos agora que existem empresas do mesmo segmento que estão se instalando posteriormente a Mercado Livre. Então, quer dizer, é algo que tem que estar sendo acompanhado desde o início, né? Agora, eu confesso que aqui, estando em Gravataí, não estando lá, nós não tínhamos a dimensão de que isso não estava sendo tratado com o devido respeito, a devida valorização pelo governo do estado. Por outro lado, foi exatamente essa situação que, durante as eleições do ano passado, nos fez olhar para isso e solicitar a todos os candidatos, olhem para as entidades, olhem para a SIGRA, nos solicitem e nos demandem. A gente não vai tomar decisão ou participar de reuniões decisórias, mas a gente quer poder contribuir para que o resultado seja favorável, pelo menos para o nosso município. Então, acho que teve o lado bom da história, né? Se existe Sem dúvida, mas essa união ela é extremamente necessária. A gente não faz nada sozinho. E nós estamos lutando todos por um mesmo objetivo. Isso. Quer dizer, nós queremos o desenvolvimento da nossa cidade, né? Nós queremos empregos. A dignidade de vida das pessoas é ter um emprego, é ter um salário, é conseguir sustentar a sua família. E isso, o Estado ele não, na minha opinião, eu entendo que o Estado não deve participar da economia, né? Mas ele regula, o Estado ele regula a economia. Então, ele pode, ao atuar, ele pode prejudicar o andamento da economia. Se ele não fizer nada, já é uma grande coisa se ele não prejudicar, porque muitas vezes, como aconteceu agora, prejudica, mas o Estado tem que, na verdade, ser um fomentador do desenvolvimento. Ele tem que colaborar, e esse é um dos meus eixos, que até vou falar um pouco sobre isso depois. Mas, assim, só para concluir a questão do acesso na 118 e de um viaduto que faz parte do projeto da 118 e deveria estar pronto quando a RS foi entregue, não aconteceu. Então, nós estamos ainda brigando por isso, né? A duplicação da 040, que também é importante para a nossa região, é um dos temas também que a gente vai tratar. E aqui então, justamente a questão do Rio Grande do Sul mais moderno e competitivo. Nós estamos na era da informática, estamos aqui fazendo reuniões e nos comunicando de uma forma completamente diferente do que há meses atrás, né? Então, o Estado, nós sabemos que ele não tem essa dinâmica, que ele não é tão rápido quanto a iniciativa privada, mas nós não temos mais tempo a perder. Então, o Estado tem que se modernizar, a máquina pública tem que ser mais eficiente, aí entra justamente naquilo que eu falava. As pessoas não podem esperar 1 ano, 2, 3 para poder empreender, para ter o seu negócio, né? E o Estado ele tem que colaborar com isso, e aí de algumas formas. Uma, ele tem que ser mais enxuto e ele tem que servir justamente para atender aquele que paga o serviço dele. Ele não pode servir só para dentro e só para si. O Estado existe para levar os serviços ao cidadão. Então, ele tem que diminuir o seu tamanho e conseguir entregar o serviço que ele não consegue. Agora, até 2 meses atrás, nós não tínhamos sequer pagamento em dia do salário dos profissionais. Então, isso é um Estado que não tem eficiência nenhuma e que não tem necessidade de existir, porque o Estado existir para ele mesmo não tem necessidade. Quer dizer, a gente não precisa de um Estado para ele. Nós, sociedade, precisamos de um Estado para nós. Então, ele tem que ser mais eficiente, ele cobra muito imposto, ele é um dos estados que mais
que é mais pesado, digamos assim, em questão tributária, e é um Estado que pouco entrega, né? Então, ele tem que se aperfeiçoar, tem que se modernizar, os serviços têm que estar disponíveis de forma digital para o cidadão, e é possível fazer, é possível. Nós temos o exemplo aqui de Gravataí, nós pegamos a cidade completamente endividada, com praticamente um orçamento de dívida, no pior momento que poderia ser, porque Gravataí vinha crescendo aos níveis da China, com a vinda da GM, e aí nós tivemos uma crise econômica e uma crise sanitária, né? Então, e mesmo assim conseguimos resolver pagar dívidas, reduzir endividamento, fazer o orçamento crescer, buscar empresas, gerar empregos nesse período. E aí vocês podem, né, tá pensando assim, mas o estado do Rio Grande do Sul é diferente, ele é mais complicado, é mais difícil. Realmente é. Mas eu posso dizer para vocês que no período do governo Ieda, que o Marco teve trabalhando como secretário de Estado, e aí a gente teve uma participação e um conhecimento de dentro, aquele momento, por exemplo, a governadora Ieda até tentou manter ou aumentar os impostos do ICMS, não conseguiu, não passou na Assembleia, e ela conseguiu entregar o Estado com o déficit zero. Então, é possível fazer, né? Só que tem que tomar medidas mais drásticas, tem que ter coragem, tem que fazer o que é necessário fazer e não o que é popular, porque, em geral, essas medidas são bastante impopulares, né? Mas é possível, sim, e nós estamos lá justamente votando e observando essas reformas necessárias para o governo do Estado, e vamos trabalhar com isso, né? Então, para o Rio Grande do Sul ser mais competitivo, sem dúvida nenhuma, a reforma tributária ela é importante. Eu estive lá agora em dezembro, quando foi votada, ali na época o governo chamava de reforma tributária. Eu tive acesso ao projeto, não era uma reforma tributária, era aumento de impostos. Infelizmente, o governo colocou dentro daquele projeto a redução e, em algum caso ali, a anulação daquela alíquota do imposto de fronteira, que ele não precisava fazer por lei, ele poderia ter feito por decreto. Então, o governo do Estado colocou aquilo dentro daquele projeto de lei para dizer, os deputados não querem o zero de alíquota do imposto de fronteira, o DIFA. Enfim, ele poderia ter feito isso por decreto, não precisava passar pela Assembleia. Mas, enfim, aquilo que chegou para nós lá era um aumento de impostos. Eu me neguei a votar o aumento, então o governo sabia que eu votaria contra aquele aumento, e eu, como naquele período do mês de dezembro eu era suplente, eu fui afastada e o titular votou favorável, e inclusive por um voto passou isso. Então, só que esse projeto já era um terceiro projeto que vinha, o governo veio reduzindo os aumentos de impostos até chegar nesse último projeto que foi votado, foi aprovado. Agora, nós já ouvimos, o governador tem falado cotidianamente que vai mandar novamente para a Assembleia um projeto de aumento de impostos, que ele chama de reforma tributária, mas nós sabemos que é para manutenção da alíquota, que ele entende que não seja possível ficar dessa forma. Novamente, eu vou ser contrária, porque eu acredito, principalmente neste momento, o aumento de tributos, ele só prejudica. Eu tive a oportunidade de conversar com um empresário, um grande empresário, dono de empreiteira, que me ligou e me pediu para eu votar favorável ao projeto, e é uma pessoa que eu respeito bastante, e eu disse, olha, não conta comigo para isso. Eu sou empresária também, eu sei o quanto os empresários já estão assoberbados de impostos, e aí eu entendo que o governo, o Estado não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Quem produz, quem empreende, quem gera empregos não pode ser sufocado,
né? E o governo está fazendo isso num momento que não é propício. Esse momento ele tinha que estar favorecendo a geração de empregos e não reduzindo. Mas aí o Marco acabou de entrar aqui, eu parei, perdi a linha de raciocínio, mas eu estava falando que o empresário me ligou, cada um, o empresário me ligou e ele disse o seguinte, ó, cadê? Tá ali, ó, tá aparecendo ali. Pode dar oi aqui, Cris. Oi! Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Mas esse empresário, ele me disse o seguinte, esse discursinho de que o aumento de imposto é ruim para o empresário, isso é balela, porque o empresário passa o imposto lá para a ponta, para o consumo. Eu disse, justamente, então, o senhor chegou aonde eu gostaria de chegar. A população não consegue mais pagar esse preço. E se o empresário não passar o preço para lá, ele também não vai conseguir manter a sua empresa. E o consumidor não aguenta mais. A gente sabe, nós que somos empresárias, mães, donas de casa, a gente sabe que a gente vai no supermercado hoje, por exemplo, e as coisas estão custando o triplo do preço que custavam antes. Então, não é possível isso. E isso é a vida. Nós falávamos, né, Dani, a vida real, hoje, com essas novas formas de tecnologia, a vida real está aparecendo. E nós temos que saber, nós vivemos na vida real. E isso é o que está acontecendo. Então, eu acredito que aumento de imposto hoje não é o ideal. Eu acho que nunca foi. E agora o momento, então, é pior que se poderia ter, né? E, então, quanto à reforma tributária, é isso. A desburocratização e redução do Estado é extremamente importante. Hoje, com a tecnologia, a gente não precisa mais ter o Estado burocrático que nós tínhamos antes. As pessoas conseguem fazer, inclusive, self-service, né? As pessoas podem ir lá no site. Aqui, o governo municipal tem, se eu não me engano, 196 serviços que o cidadão pode fazer diretamente no site do governo municipal. O governo do Estado precisa também se modernizar, desburocratizar. É uma forma, então, de fazer o Rio Grande do Sul ser mais moderno, mais competitivo. E aí, claro, o que é o assunto da atualidade, a vacinação em massa. Se nós não tivermos vacina, nós não vamos conseguir voltar ao trabalho. Infelizmente, para aqueles que não acreditam que o vírus está aí, que é letal, ele está se mostrando. O caos nos hospitais está muito grande, os hospitais estão se redobrando, estão colocando as pessoas nos corredores, né, em macas, em cadeiras, e eles estão fazendo isso por humanidade, porque se o hospital está cheio, ele poderia fechar suas portas, mas ele não está fazendo, ele está recebendo as pessoas e está tentando dar um tratamento mínimo, pelo menos, né? E a situação está dessa forma, está assim. E aí, o que vai resolver a nossa situação é realmente a vacina, só que ela está num ritmo extremamente lento. Eu estava falando no início aqui para a Cris, eu participo da comissão de vacinação no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando junto com o governador e vamos buscar alternativas junto a outros estados também, porque só se nós esperarmos, só o governo o governo nacional, o governo federal, nós vamos levar 7 anos para imunizar 70% da população brasileira. Então, ontem já aconteceu um passo importante, que agora está na mão do presidente da República, sancionar a lei que autoriza estados e municípios a comprarem o imunizante, e também uma coisa que eu acho extremamente importante, que autoriza as instituições privadas a comprarem a vacina. Se a gente não dá conta, e isso que eu entendo também como Estado, se o Estado não é eficiente, não tem condições de fazer, não pode impedir que alguém faça, né? Então, nós tivemos agora a autorização da Anvisa para a Pfizer entrar no Brasil, quer dizer, pode ser adquirida. O governo federal não está negociando, mas não tem ainda nenhuma previsão
de acertar isso e de comprar a vacina, mas essa autorização da Anvisa, ela faz com que instituições privadas possam comprar, né? E eu acho que isso é importante, mas precisa ter uma autorização do governo federal, que foi feita agora através dessa lei que foi votada às pressas no Congresso. Nós dependemos da sanção presidencial, mas a lei, então, ela autoriza que estados e municípios façam a aquisição. O Rio Grande do Sul, nós votamos na semana passada uma alteração na LDO para separar um recurso e autorizar que o governo do estado compre vacina. E nessa lei nacional também diz que as instituições privadas podem comprar vacina, mas atualmente, enquanto toda a faixa prioritária não for vacinada, os entes privados têm que fornecer toda a vacina para o SUS. E quando toda essa camada for vacinada, então, as instituições privadas podem ficar com metade e a outra metade tem que fazer a doação. Eu acho que esse é um caminho, quer dizer, nós temos que abrir as possibilidades e liberar para que esse processo aconteça, né? Então, está encaminhado, tá acontecendo, mas a gente tem que ficar atento e tem que trabalhar, tem que colaborar. Agora também uma lei nacional, porque isso tudo depende de lei nacional, autorizou não, ela determina que a Anvisa libere vacinas que já têm liberação em outros lugares, que a Anvisa libere num determinado período, que dá um prazo, na verdade, para a Anvisa fazer isso, e aumenta esse prazo, dobra o prazo caso precise de mais documentos. Então, isso é uma forma de agilizar também, né? E a gente está atento a isso, está trabalhando, acha que essa é a melhor forma para que nós possamos voltar um pouco à normalidade, né? Tentar que as coisas voltem ao normal. Agora, sem esquecer, né, que a vacina ainda ela vai demorar, mesmo essa que está acontecendo, então a gente tem que manter os cuidados, tem que ter a rotina de cuidados, vai ter que ser constante, né? E isso vai ser um aprendizado que nós vamos ter para sempre. Esse vírus, ele muta, nós vamos ter possivelmente ao longo dos anos outras variações e a gente vai ter que se adequar, vai ter que se adaptar, tem que ter cuidado. Acredito que não, a paralisação total não é o que vai ser eficiente, mas o eficiente é que as pessoas tenham consciência de sair para o necessário, né? Neste momento em que os hospitais estão lotados e que nenhum outro tipo de doença é possível de ser tratada nos hospitais, as pessoas têm que ter consciência de fazer a sua parte, né? Hoje nós estamos falando e o Sicredi aqui é um apoiador de vocês, né? O Sicredi, que trata do cooperativismo. Hoje nós estamos vendo o quanto o cooperativismo ele é necessário, porque eu fazer a minha parte não serve só para mim, serve para todos, né? E isso nós temos que colocar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente tem que aprender que a gente vive em sociedade e realmente demonstrar isso, né? Patrícia, eu queria poder explorar um pouco mais esse assunto da vacinação. A Sigra tem sido muito parceira do nosso governo municipal em republicar as postagens, incentivar estes cuidados, os distanciamentos. A gente está muito presente nessas discussões, também junto à Federação. Mas em uma das nossas reuniões de diretoria, na última segunda-feira, veio essa questão da possibilidade de as empresas poderem comprar essa vacinação e oferecer aos seus colaboradores. Daniela, tu gostaria de poder falar sobre isso? Acho que... Sim, na verdade, eu gostaria de fazer também um comentário e compartilhar uma informação e pedir até, porque não, um auxílio para a deputada Patrícia e para todos que estão presentes, né? A gente acredita muito, sim, no trabalho em conjunto, né? E o Grupo Mulheres do Brasil, que é presidido pela Luísa Trajano, na qual a nossa vice-presidente faz parte, ele lançou um movimento Unidos pela Vacina. É um movimento muito interessante,
que visa mobilizar as entidades privadas e organizações, né, para buscar, para tentar auxiliar os municípios, e temos uma meta, né, de estarmos todos os brasileiros vacinados em setembro desse ano. Então, a primeira ação desse movimento, e aí que eu peço a ajuda, é compartilhar para todos os municípios do Brasil preencherem uma pesquisa muito simples, onde se colocam as necessidades do município, porque às vezes as necessidades não são só com vacinas, existem municípios que têm necessidades muito básicas, às vezes até de seringas, ou problemas de logística. Então, esse grupo pretende fazer essa articulação e auxiliar. Então, hoje, nós estamos mobilizados, a pedido até da Marina, para divulgar o máximo possível para os municípios do Rio Grande do Sul. Veja bem, até há 2 dias atrás, a gente tinha só 18 municípios gaúchos que haviam preenchido esse formulário. Então, deputada, estou fazendo parte desse grupo, se me permite, eu vou encaminhar esse material desse movimento, se tu já não conheces, é um link simples, o secretário Regis de Gravataí já preencheu, e isso vai ajudar muito para que o grupo possa entender as necessidades e possa ajudar e trabalharmos nisso, né? É como a gente estava falando na reunião de diretoria, nós acreditamos que a vacina é o que vai nos dar segurança para poder seguirmos em frente, né? Então, excelente. Não sei, Ana, um momento da gente se unir, mas gostaríamos, né, de colaborar. Daniela, inclusive, eu faço parte desse grupo, eu não tenho participado ativamente, eu ouvi a informação, mas eu confesso que eu não me aprofundei dela, mas é extremamente importante, toda a colaboração é necessária, e aí aquilo que cada um sabe fazer de melhor, né? Então, nós temos que aproveitar esse momento, e eu até te questiono aqui se isso é respondido pelos governos ou pelas entidades? Como é que quem responde esse questionário? É o município. O questionário é respondido pelo município. A gente já conversou com o Estado do Rio Grande do Sul, que também está ajudando a propagar, mas é o secretário da Saúde, para realmente poder dizer as suas reais necessidades, né? Necessidades mais simples, enfim. Então, é o município. A gente precisa que cada município responda a pesquisa, né? E faça. E a gente está com uma adesão de respostas, até pela falta de conhecimento, a gente acredita, e estamos querendo compartilhar com todo mundo aí, porque esse é o primeiro passo, a gente entender, o grupo entender as necessidades e poder se unir e mobilizar. O grupo ele tem 2 frentes, ele tem a frente da mobilização dos empresários para aderir ao movimento, né? E tem o primeiro passo, que é compreender as necessidades dos municípios para juntar ambas as Não, forças. É excelente, e realmente tu tem razão, não é só a vacina o necessário, tem outras coisas que precisam, né, tá nesse processo, e que talvez até alguns municípios não tenham nem se dado conta disso, porque foi o que aconteceu, inclusive, a nível nacional. Nós tivemos um problema sobre a compra de seringas e agulhas, né? Então, é um alerta, inclusive, importante para os municípios se adequarem e se adaptarem. Nós temos uma pergunta aqui, Patrícia, sobre a questão da volta às aulas. Alguém do governo pensou em colocar como prioridade os professores para vacinar para a volta às aulas? Não sei se... Sim. Assim, duas situações que eu gostaria de colocar. Eu sei que nós temos aqui na Sigra também professores, donos de escolas infantis, e nós tínhamos uma previsão de que a educação infantil e as escolas de 1º e 2º ano iriam poder retornar às aulas, e Gravataí decidiu, a secretária Sônia, em conjunto com o prefeito Zafalon, decidiram, então, em função da bandeira preta, cancelar o retorno das aulas presenciais nesse momento. O que aconteceu em Porto Alegre? Porto Alegre iria manter, a decisão da Secretaria de Educação foi de manter, mas o judiciário determinou a suspensão das aulas presenciais, tanto públicas quanto particulares, e acredito assim que nesse momento talvez seja necessário, porque os professores atualmente não estão
na linha principal prioritária de vacinação, pelo que está determinado, pelo que já está definido. Ontem nós tivemos uma reunião com o governador de mais de 1 hora, conversando a respeito disso, da colocação dos professores como prioridade, porque é extremamente necessário. Se eles vão voltar e eles são obrigados a estar na sala de aula, eles têm que estar prioritariamente na linha de vacinação. Isso não depende exclusivamente do governo estadual, mas a gente está fazendo um movimento. Na Assembleia tem 2 projetos de lei que definem os professores como prioritários, e isso vai acontecer. Eu posso dizer para vocês que isso está se encaminhando para acontecer muito breve, mas agora, atualmente, ainda não está. Mas sim, estamos tratando, temos já projetos de lei e vamos com certeza fazer com que os professores entrem. Eu diria para vocês que, principalmente aqueles que têm algum tipo de comorbidade ou obesidade, vão estar nessa lista prioritária e, em sequência, os jovens vão vir. Mas está sendo pensado e é necessário. Aliás, foi um dos primeiros temas debatidos por nós na comissão de acompanhamento da vacinação que iniciou nessa semana. Tá certo. Acho que foi respondida a pergunta, eu não consigo visualizar a Paula aqui, mas foi uma pergunta que ela fez. E aí, enquanto empresária, eu me preocupo com uma informação recente que nós recebemos, de que o colaborador que se recusar a receber a vacina poderá ser desligado por justa causa. E isso me preocupa, porque é como se a gente estivesse tirando o direito dessa pessoa de não tomar essa vacina. Que caminho a gente deve seguir? Isso é muito recente ainda, porque óbvio que eu não tenho colaboradores hoje com mais de 80 anos, então essa preocupação é futura, mas eu já gostaria de saber um direcionamento, talvez aqui até a doutora Valéria possa nos auxiliar com essa pauta. Então... Eu iria dizer justamente isso, porque nós temos essa previsão, né? Aconteceu essa mobilização e essa tentativa, eu acredito, de mostrar para as pessoas que a vacinação era necessária, e isso vai acabar batendo no judiciário, né? A doutora Valéria, que está aí, pode nos falar um pouco sobre isso, mas na verdade, assim, tudo é muito empírico, está todo mundo tentando fazer a sua parte para colaborar, e, na verdade, às vezes acaba prejudicando, porque isso assusta a todos, né? Isso assusta o funcionário, isso assusta o empresário, e isso certamente vai chegar até o judiciário. Eu sou advogada também, e conhecendo um pouquinho da legislação e um pouco da Constituição, eu acredito que dificilmente isso seja aceito e acatado, mas realmente é algo que está em discussão, que não vai, como tu disse, Cris, não é algo que é imediato, né? Hoje nós estamos vacinando uma população que não está trabalhando mais, que não está no mercado de trabalho, mas esse momento vai chegar. E é realmente importante, são muitas situações, né? É realmente muito importante que a gente faça esse debate e resolva essa situação antes que ela se apresente como um problema, né? Porque vai acontecer, os problemas vão acontecer, principalmente num momento em que se critica a vacina, né? Nós vínhamos de um período que a vacinação foi instituída, que ela erradicou inúmeras doenças que não se falava em eu vou pensar se vou me vacinar ou não, né? Hoje, claro, que nós estamos numa situação diferente, além de as pessoas terem mais informação e receberem, às vezes, informações de forma equivocada. Claro que a gente sabe que as vacinas elas foram feitas muito mais rápido do que anteriormente, mas nós sabemos também que a necessidade faz as coisas acontecerem, ela faz os processos serem mais rápidos, né? E a gente precisa, hoje ela é o meio, mas a gente tem algumas desinformações aí que fazem com que as pessoas fiquem com receio, né? Então, eu até te colocaria assim, isso é algo que a gente não tem como resolver hoje, que não tem como te dar uma
uma posição, mas é algo que nós temos sim que colocar na linha do debate para não deixar isso virar um problema, porque certamente vai virar, e aí vai ser mais um que vai chegar lá para a doutora Valéria, que já está assoberbado, o judiciário assoberbado de ações, e sem essa seria uma que nós podemos resolver antes que vire, né, um problema assim. Doutora Valéria, acho que eu gostaria de fazer uma contribuição. Sim, em primeiro lugar, agradecer o convite e dizer que está ótima essa palestra, essa reunião virtual. Patrícia Alba, meus parabéns pelo teu trabalho. Eu estou encantada, e como é importante ter uma figura feminina junto, né, ao legislativo, e principalmente vindo aqui de Gravataí. Então, meus parabéns, eu estou assistindo quieta, encantada com o teu trabalho, com a tua emoção no que tu estás fazendo, e tenho certeza que tu vai trazer muitos ganhos aqui para Gravataí, sem dúvida. Cristina, um prazer estar aqui novamente, e em teu nome gostaria de, então, saudar todos os presentes, para não ser muito longa a minha participação, já que a convidada especial é a Patrícia. Patrícia, realmente, eu já tinha ouvido falar, mas não estava acreditando. São 2 direitos fundamentais postos em jogo: o direito à saúde coletiva, né, e o direito ao trabalho. São 2 direitos que, sem eles, não temos como sobreviver. Então, é algo que tem que ser muito bem debatido, né? E principalmente sobre a vacinação, eu acredito que tem que ser a informação a solução. Nós temos que informar a coletividade sobre as vantagens e os riscos. Porque o que acontece? As pessoas têm medo de riscos, medo de morrer. Então, uma pessoa que já criou uma fantasia de que a vacina pode matar ou pode trazer sequelas, como que ela vai aceitar essa vacina posta de maneira imposta, né? Imposta à sua vida, né? Se ela já tem problemas psíquicos, né, emocionais, e depois da vacina ela começar a achar que ela mudou, que ela está com algum problema. Existem muitos aspectos psíquicos, né, e a Cristina sabe disso, que podem advir de uma lei que determine que a pessoa, se não se vacinar, vai perder o emprego, né? Aí o homem lá, coitado, não quer se vacinar, aí a mulher diz, não, mas tu vai se vacinar, porque nós temos que sustentar os nossos filhos, né? Então, assim, são 2 direitos fundamentais postos em jogo. Eu espero que eu não tenha que decidir nada disso, mas, se chegar a nós, é algo que a gente tem que estudar muito, porque o direito à saúde realmente coletivo é fundamental, mas e o meu direito, né? Direito de optar. Então, assim, a informação sobre a vacina, a informação sobre a forma de se proteger desta doença, porque hoje é o coronavírus, amanhã vão haver outros. Não vamos parar por aí, né? Nós não vamos parar por aí. Então, nós temos que pensar tudo isso. E dessa forma, com essa reunião, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. É com a participação, é com a integração de todos os entes públicos e privados que nós vamos achar uma solução. Por enquanto, eu não sei te responder. É uma situação bem complicada. Outra situação que tu falasse, não sabia quantos eleitores tem em Gravataí, aproximadamente 180 mil eleitores entre as 2 zonas. Tá? Obrigada. Então, tu com os teus 30 mil votos, com certeza, né, Gravataí está do teu lado e vai continuar do teu lado. Também nós precisamos de uma força feminina como a tua, né? E eu fico feliz. Estás de parabéns, e eu lá na direção do foro estou à disposição. Tá? Um abraço. Muito obrigada, doutora Valéria, pela contribuição. Está contigo, Patrícia. Eu quero fazer um agradecimento, doutora Valéria. Muito obrigada pelas palavras. Eu fico emocionada. Eu gosto muito do que eu faço, então talvez eu me emocione por causa disso. Então, agradeço muito, muito as palavras. E quero dizer assim, eu sou advogada e nós vemos no judiciário um número muito grande de mulheres. Gravataí é uma cidade que tem juízas. Eu acho que teve muito mais juízas durante a história do que juízes homens,
né? Nós temos muitas promotoras, nós temos muitas advogadas, e isso não se aplica na política. Essa participação das mulheres na política, ela não tem acontecido da mesma forma que tem acontecido em outros ambientes, né? E eu entendo que precisa muito, justamente eu iria falar de um outro eixo de participação, que é o das mulheres, mas antes de entrar nisso, eu quero concordar assim, com a doutora Valéria a respeito da questão da informação, né? E acredito muito que nós, pessoas públicas, nós que estamos em entidades, né, a SIGRA, o fórum, a direção do fórum, nós temos essa responsabilidade de levar a informação, de buscar a informação correta, porque a gente tem condições. Claro que às vezes a gente não tem a solução dos problemas, né? Mas a informação correta, ela é mais fácil. Nem a doutora Valéria dizia agora, falava sobre 2 direitos fundamentais, né? Isso é uma questão extremamente difícil de resolver. Agora, fatos, a gente tem como saber quais são os fatos e passar para a população eles de forma certa e de forma adequada. Eu acho, eu sei que não está tipificado, mas eu acho um crime quando uma pessoa pública se coloca na situação de fazer de passar para aquela população que não tem condições, muitas vezes, de ir buscar a informação correta, quando essa pessoa passa a informação equivocada. Isso devia ser punido, né? Eu acho que as pessoas públicas não têm esse direito, né, de passar informações incorretas para a população. Então, isso é extremamente importante, por isso que eu acho, nós temos que conversar, que passar para as pessoas, usa máscara, não faz mal e ajuda, ela colabora tanto para os outros quanto para ti, evita se aglomerar, evita fazer na rua aquilo que não tem necessidade. Quem pode, eu não sou a favor do fica em casa todo mundo, né? Claro que é uma situação complicada, mas a gente sabe, as pessoas precisam trabalhar, mas quem não precisa sair para ir trabalhar, que não é uma urgência, não vai, colabora com os demais, e isso é um papel nosso, né? Um papel nosso, pessoas públicas, nós que tivemos a condição de chegar em uma determinada situação que pode colaborar, eu acho que nós temos que fazer isso, é nosso dever, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre as mulheres, a gente pode voltar depois. Desligou o teu áudio, Patrícia. Agora deu. Estão me ouvindo? Sim. Só para a gente finalizar com a questão da participação das mulheres e o porquê, qual a importância que eu percebo nessa participação. Para vocês saberem, assim, lá na Assembleia, eu sou do MDB, nós temos uma bancada de 8 deputados estaduais, e eu sou a primeira mulher, eu sou a única mulher. Entrou a ligação de lá. Sou a única mulher dessa bancada de 8 homens, e dentro da Assembleia, que são 55 deputados, nós somos 10 mulheres. Eram 9 com a minha entrada, então nós viramos 10 mulheres. Mas qual é a importância de a gente ter mulher na política? Sem contar que isso eu acho que a base é primordial da questão da igualdade entre os gêneros, né? Não, mas considerando que isso já esteja estabelecido, que há necessidade da igualdade entre os gêneros. Mas os legislativos, eles são a representação da sociedade. Então, lá nós temos, cada um dos deputados que está lá, ele representa uma parcela da sociedade, e nós todos, os 55, representamos todo o Rio Grande do Sul. Então, hoje, nós mulheres, somos um pouco mais de metade da população. Então, nada mais justo do que nós estarmos representadas nos legislativos por pelo menos metade das cadeiras. Isso, com certeza, vai colaborar para a desigualdade social, para as desigualdades de gênero, não porque os homens sejam ruins ou porque eles queiram subjugar as mulheres. Existem algumas situações, doutora Valéria deve saber,
muito bem, porque isso chega lá no judiciário. Existem situações, sim, mas não é só isso, não é só esse o problema, né? Um homem, ele não sabe as necessidades, as dificuldades que as mulheres passam para poder chegar nessa situação de igualdade, né? Então, se nós tivermos um parlamento, seja ele municipal, estadual, nacional, com igualdade, com metade de mulheres e metade de homens, com certeza nós vamos ter uma sociedade mais equilibrada, porque nós vamos ter legislação que pensa no todo, né? E eu repito isso, eu gosto de frisar, porque eu não acho que o embate entre homens e mulheres seja o adequado. Eu acho que nós temos que nos complementar, como nós fazemos no dia a dia. Na verdade, nós temos muitas diferenças, os homens e as mulheres são diferentes, a natureza nos fez diferentes, mas nós temos direitos iguais como seres humanos e nós temos que ter oportunidades iguais, né? Então, no momento que a gente tiver um parlamento formado por homens e mulheres, representando o conjunto total da sociedade, nós, então, vamos ter uma sociedade mais equilibrada, mais qualificada e muito melhor de viver, né? Então, por isso que eu acredito muito na participação das mulheres e acho que a desinformação afasta as mulheres da política, né? Nós temos uma política que historicamente, culturalmente, é extremamente masculina, né? A gente era acostumado, quando eu era criança, hoje não se ouve muito isso, mas ainda se ouve, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Eu lembro que lá na Sigra, eu contei que eu não passei por essa situação na minha casa, né? Na minha família, nunca ninguém me disse, tu pode fazer isso porque tu é mulher, ou não pode fazer isso porque tu é mulher. Mas a gente sabe que isso existiu, que isso existe, era muito maior antes, né? Então, assim, a política é um local masculino. Saiu o resultado negando recurso em relação à suspensão das aulas. Sim, já tinha saído a SAMI passando uma informação. As aulas permanecem suspensas. Então, como a política ela é um local masculino, as mulheres, então, não estão normalmente nesse ambiente. E o que acaba acontecendo? A informação que chega para a gente é só aquela de que a política é ruim, de que lá só tem coisa errada, que os políticos são todos iguais. E o que acontece? A mulher se afasta, né? Ela não quer participar disso. E nós sabemos que, pelas diferenças que temos, diferenças físicas e fisiológicas, a gente sabe que nós mulheres nós temos uma tendência a sermos práticas, né? Então, se a política ela não dá resultado e ela é ruim, a gente se afasta. A gente vai fazer aquilo que dá resultado e que a gente vê o resultado acontecer. E isso acaba afastando as mulheres, então, essa falta de informação ou essa informação equivocada de que a política é ruim e, ao mesmo tempo, nós, mulheres, muitas vezes não nos damos conta de que, para ter um professor na sala de aula, depende de decisão política. Para o nosso filho ter um médico no posto de saúde, depende de decisão política. Quer dizer, toda a nossa vida e o nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos, vai depender de decisão política. Então, esse conhecimento, eu tenho a esperança de que vai fazer as mulheres virem participar mais de política e trabalharem, e a gente sabe que é isso que muda, é isso que resolve, é a gente trabalhar coletivamente em sociedade e participar. A cidadania é isso, né? Eu costumava falar na época da campanha que isso ficava muito efervescente, que as pessoas iam para a internet, para o Facebook e falavam mal e reclamavam e, na verdade, de uma forma muito grosseira. E isso apenas não é cidadania, né? Cidadania é tu participar efetivamente, mas conhecendo, né? Como funciona, o que faz um município, o que faz um estado, o que faz a União, e aí sim a tua cobrança ela vai ter mais efetividade na solução. Então, eu acredito muito que a informação vai ser o que faça as pessoas
realmente virem e participarem mais, e as mulheres participarem de um espaço que existe, que está ali para nós. A gente tem, pode, deve participar. Eu diria para vocês hoje, lá na Assembleia, é um ambiente masculino, existem ainda algumas situações bastante delicadas. Eu não passo, se passo, como eu disse lá na Sigra aquela vez, se passo batida, não vejo, mas a gente sabe que existem sim. Nós vimos deputados criticando mulheres que tinham licença maternidade, mas não criticavam os pais deputados que tinham licença paternidade. Então, enfim, nós vimos uma situação extremamente inadequada na Assembleia, acho que de São Paulo, que um deputado tocou uma deputada no plenário, né? Foi lá e tocou o corpo da deputada. Quer dizer, olha a situação de exposição inadequada que a gente chega. Mas isso acontece, infelizmente, ainda, a gente tem que mudar. E claro que, com certeza, acho que uma das grandes dificuldades que nós temos na questão das mulheres sair. Nós temos situações muito difíceis com relação às mulheres. As mulheres estão no mercado de trabalho, não estão ainda em mesmo número nos postos de liderança que os homens, e mesmo em condições iguais, em postos iguais de trabalho, recebem salário inferior. Isso é algo que a gente tem que mudar, que é preocupante, mas eu acredito que a violência contra as mulheres, contra a família, contra as crianças, seja algo que nós tenhamos que trazer também para esse debate, porque não é uma coisa que se expõe, isso é algo que, na verdade, a sociedade costuma abafar, manter quietinho, porque é algo que eu acho que envergonha todo mundo, e a gente acaba deixando isso quieto e sem falar, mas é uma situação muito grave que quem passa tem sérios problemas, que tem acontecido, aumentado muito o número de situações de agressão e de violência. E a violência aí, no caso de violência doméstica, ela é tanto física, ela é econômica, ela é psicológica, é uma série de violências que são feitas contra as mulheres e que muitas vezes nem as mulheres e nem os homens sabem, né, que a violência psicológica é violência, ou que a violência econômica é violência, né? Então, acho que isso é um tema também que a participação das mulheres na política pode colaborar em muito, né? A Lei Maria da Penha, ela nos ajudou, ela foi extremamente eficiente, não digo extremamente eficiente, mas ela foi extremamente necessária. Ela tem que ser mais eficiente, mas isso depende de todos, né? Agora, se nós não tivéssemos uma Lei Maria da Penha, seria pior ainda. Então, quer dizer, dependeu de um movimento, de uma legislação, para que a sociedade se adapte a isso, né? Então, eu fico muito feliz de estar lá, de estar representando as mulheres. Tem muita coisa para ser tratada, para ser debatida, e a gente está lá para isso. A saúde das mulheres, né? O mercado de trabalho, enfim, o trabalho doméstico, que nós lutamos tanto pela igualdade de poder fazer as mesmas coisas que os homens faziam, e, na verdade, a questão doméstica acabou ficando só para as mulheres, né? Sei que hoje em dia já tem uma mudança nisso, as gerações mais novas já têm uma criação diferente, mas ainda tem muito que ser feito. Então, eu acredito que eu falei aqui algumas coisas do que eu imaginava, que talvez vocês tivessem assim, curiosidades sobre isso, né? Eu me coloco à disposição, tanto agora, acho que a gente tem um tempinho, me coloco à disposição agora para responder, mas eu quero deixar aqui aberto, o meu gabinete lá na Assembleia é dos eleitores, o gabinete está aberto, eu recebo, claro que atualmente a gente recebe, a gente não pode receber todos como gostaria, mas se quem quiser participar, quem quiser ir no gabinete, o gabinete está aberto, é só avisar. Nós temos hoje a possibilidade de ter 5 pessoas dentro do gabinete, mas aí a gente consegue
adequar, consegue levar, e estamos abertos, vocês têm os meus telefones, a gente está aqui para colaborar, né? Nós queremos trabalhar em conjunto e em parceria, e a ideia é fazer o nosso estado, o nosso município, a nossa região e o nosso estado crescer, se desenvolver economicamente, e isso faz bem para todos, né? E aí, claro que o desenvolvimento econômico ele acaba fazendo o desenvolvimento social também, né? Aí o Estado também tem condições de cuidar daqueles que precisam. Pode tirar. Mas eu quero agradecer muito, muito, eu estou adorando estar aqui, estou tentando ler as informações que aparecem ali, mas agradecer, assim, a presença daqueles que se disponibilizaram de vir aqui conversar um pouquinho, e quero ouvir também, a gente está sempre aprendendo, né? Eu estou lá para colaborar, para ajudar, para fazer a minha parte, o meu papel, mas eu acredito na participação de todos, né? Quero que todos vocês estejam junto comigo nessa empreitada. Muito obrigada, Cris, em teu nome, então eu vou agradecer a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi e sempre é um prazer te receber, nossas portas estão sempre abertas para te ouvir. Este é um evento que está acontecendo no mês de março justamente por ser o mês da mulher, então nos representa muito bem com todo o trabalho que tu vem fazendo, com esse olhar para a mulher. E, inclusive, a Sami nos trouxe agora uma informação com relação à questão das aulas do ensino inicial está sendo negada, né? O recurso foi negado. Que isso nos remete? Que muitas dessas crianças fazem a sua única ou principal alimentação nas escolas e que estão também sofrendo essa violência doméstica em casa pela falta deste retorno. E é claro que não atinge somente a educação infantil, porém é uma preocupação também. E antes que tu pudesse comentar algo a respeito, eu gostaria de passar a palavra ao nosso vice-prefeito, doutor Levi Melo, se quiser fazer alguma contribuição a este momento. Obrigado, Ana. Obrigado, Patrícia, nossa Alan, todos os que estão presentes conosco, né? É importante, eu acho que esse momento de manifestação... Não posso atender agora. Momento de manifestação, né? Da Patrícia, eu acho que a representatividade dela em relação à mulher, né? Representando Gravataí, uma deputada nossa na Assembleia, é importante, até pelo próprio que ela colocou em relação ao mercado aberto, né? E mercado livre. Então, são possibilidades que nós temos de representatividade que nós temos que ampliar, e o governo aqui é um prosseguimento do governo Marco Alba, né? Na realidade, o ZAF e eu estamos dando prosseguimento a toda uma estrutura que já foi organizada. Estamos num período grave de pandemia, com o hospital assoberbado, aumentamos o número de leitos na UTI, aumentamos o número de leitos na internação, o número de leitos na emergência, mas uma bola de neve, né? Então, já está lotado de novo, já tem pessoas aguardando atendimento, e isso espero que ao longo do mês de março as coisas comecem a melhorar, né? A vacinação também está aí, já tem chegado novas doses, 2.000 novas doses de vacina, então já estão sendo vacinados os idosos com 80 anos ou mais. É óbvio que muita gente mais precisa ser vacinada, os professores também. Eu, particularmente, vou comentar uma coisa aqui que gera debate, mas eu sou defensor da profilaxia e do tratamento precoce, do atendimento precoce em relação aos pacientes com Covid. Eu acho que o que aconteceu a nível estadual do Ministério Público, de um juiz proibir a distribuição mesmo com receita médica das medicações que nós utilizamos para o tratamento, isso é uma agressão em relação à autonomia do médico, e o que o Conselho Federal de Medicina garante através até de um decreto, que é o Decreto 4 de 2020, dizendo da autonomia do médico para prescrever mesmo medicações off-label, que são medicações fora da bula, e eu tenho prescrito para meus pacientes, tenho defendido isso, mas infelizmente nós temos um tranca-rua em relação a isso. Nós temos aqui a nossa juíza, né? Mas nós temos uma dificuldade disso em relação ao jurídico. O Ministério Público se manifestou, o Tribunal de Contas do Estado já se manifestou, uma juíza se manifestou a respeito de não fornecer, um juiz, aliás, de não fornecer as medicações, o que isso aí certamente implica em complicações mais sérias quando os pacientes precisam chegar a um atendimento numa fase 2, numa fase 2A ou 2B. Mas não era o objetivo, é só uma defesa minha em relação a uma necessidade. Eu participo de grupos de médicos,
Nós temos agora uma unidade da Unimed que abriu na Anrigues para também atendimento, ampliando o atendimento aos pacientes de Porto Alegre. E aqui em Gravataí a coisa está bastante difícil. Esses próximos 10 dias vão ser dias difíceis. Nós temos pacientes, felizmente, nenhum paciente está faltando o atendimento, nenhum paciente está faltando a medicação, nenhum paciente está faltando o uso do oxigênio. Nós estamos com a emergência aberta, atendendo, diferente de alguns grandes hospitais de Porto Alegre, Moinhos, Mãe de Deus, Divina, que fecharam suas emergências, né, estão também com o hospital lotado, mas nós estamos com a emergência aberta e atendendo. O Hospital Dom João Beck tem sido um parceiro incansável em relação às nossas demandas, mas é óbvio, né, que a quantidade do atendimento é muito maior do que nós conseguimos fazer. As equipes estão sobrecarregadas, estressadas, e isso importa certamente na qualidade do atendimento. Mas é isso, agradecer a oportunidade, dizer que a gente está à disposição, prefeitura, né, prefeito Zaffa, eu, o Alan, aqui representando a Câmara de Vereadores. Obrigado, Patrícia, obrigado, Ana, obrigado a todos que estão presentes aí. Muito obrigada, doutor Levi. Eu gostaria de citar o procurador-geral, o procurador da Câmara de Vereadores, Jean-Pierre Torma. Seja bem-vindo, não consegui falar inicialmente, assim também como a chefe de gabinete e também diretora da SIGRA, Marileia Bastiani. Gostaria de passar, então, a palavra ao Alain Vieira. Tem alguma contribuição para nos fazer? Sim, tem. Cris me passou pelo WhatsApp, quer falar? Político que não quer falar, não era para te entregar isso, Alan. Quero saudar a todos, uma alegria. Como é bom se sentir em casa, viu, Cris? Falo, Cris, e gostaria, né, que vocês me permitem, como eu falo com a Dani, falo com o Gil, falo com o Albino, né, tem a Luciana Pessato, tem a Fátima, tem a Marilé, tem o Franco, tem a Sami, então a gente se sente em casa aqui. O Perrone me, né, tu vai participar? Eu, óbvio, né, e com esse clima aqui não tem como não participar mais vezes. Minha deputada, melhor primeira-dama da história. Eu falo que o meu prefeito foi o melhor prefeito da história porque teve uma melhor primeira-dama da história. Parabéns, um orgulho de ter feito campanha para a senhora e um orgulho de ter a primeira mulher representando, né, a nossa cidade aqui. E eu vou, doutora, a Valéria deu uns números aqui, eu vou começar do final do que eu ia começar. Depois eu falo dos dois eixos da palestra da deputada, para vocês verem como uma reflexão que nós temos que fazer e a cultura que nós temos que fazer ali com os pares na Câmara de Vereadores. Nós tivemos 180 mil eleitores, né, comparecimento de 130 mil. Tivemos 50 mil que não foram votar. Dos 130 que foram votar, 8 mil nulos e 9 mil brancos, quase 20 mil, né, desses 130. O prefeito eleito fez 52 mil votos. Todos os outros candidatos não eleitos a prefeito fizeram 54 mil votos. E 50 mil pessoas não votaram e 20 mil pessoas, né, votaram os brancos ou nulos. E para vereador, 65 mil eleitores dos 130 não votaram. E nós, todos os 21 vereadores, fizemos 33, a metade do não comparecimento. Então, para te ver que eu fiz agora, e a doutora me ajudou nos números aí, te agradeço, doutora Valéria, porque a falta do comparecimento, a falta né, a descrença no processo político, ele tem, sim, uma contribuição significativa em nossos mandatos, agora, junto com o doutor Levi, junto com o Zaffa, junto ali agora, né, tendo a honra de ser presidente da Câmara, tem um impacto muito direto, porque as redes sociais, os fake news, né, as pessoas que instigam até a desinformação, elas acabam prejudicando o processo e desacreditando o processo. Eu tive, doutor, e quero te fazer uma visita, eu tive o prazer de, né, já receber a SIGRA, receber Cindy Lojas, receber o Observatório Social, o distanciamento, né, que nós temos que encurtar dos poderes, do terceiro setor, que eu sempre falo, e já vou entrar no eixo da retomada da economia, que a deputada falou muito bem, a Patrícia, nossa ex-primeira-dama. Estas lacunas que estão muito, né, esparsas, nós temos que diminuir, junto com o judiciário, legislativo, né, executivo e o terceiro setor, que a Ana até, acho que logo aí vai ter um café dos três poderes, eu acredito que é esse que é o logo, né? Teremos. Que é justamente cortar essa distância, né, dos três poderes, junto com o terceiro setor, e esse, já para encaminhar também, para não ser muito moroso aqui, a retomada da economia, que a doutora Patrícia, nossa deputada, começou e falou muito bem, que repercute agora no governo Zaffa e Levi,
sobre esta reforma estrutural, essa reforma estruturante que nós fizemos aqui na cidade, que, né, com 56% de endividamento diminuímos para 20%, e desses 20 que nós diminuímos, os 10 que vocês estão vendo tudo em obras aí, são apenas 10% que a gente conseguiu investir. Imagina, se nós tínhamos 500 milhões que pagamos em dívida, né, a gente poderia ter feito, né, muitas mais obras na cidade, mas isso é muito importante. Vocês são formadores de opinião, são empresários, são pessoas que têm uma boa relação na sociedade, vocês absorverem esses números, porque a gestão fiscal, o ajuste fiscal, o equilíbrio fiscal, ele depende de muito esforço, muito trabalho. A deputada falou agora de projetos impopulares. Nós, nos 4 primeiros anos, que eu sempre falo que eu marco, nossos 4 primeiros anos são os que mais nos dão orgulhos, porque nós fizemos e cortamos na carne, né, e votamos projetos impopulares, onde a gente conseguiu arrumar a casa, né, conseguiu crédito, tirar toda esta negativa, e a prefeitura não tinha crédito, e vocês empresários sabem disso, né? E esta relação da prefeitura, da Câmara de Vereadores com vocês, ela desmoronou, ela teve um período de instabilidade, e através da desburocratização, modernização, a gente conseguiu justamente ajeitar a casa, arrumar a casa, e os bancos vieram até nós para nós conseguirmos também, através da Câmara de Vereadores, aprovar financiamentos. Importante também, referente ao funcionalismo, nós temos um limite prudencial pela lei de responsabilidade fiscal de 51% de comprometimento da folha, né? E nós reduzimos a 36%. E aí a gente vê um orçamento que poderia estar 1 bi, se não fosse a crise, né, Dani? A gente poderia estar com... o que os sindicatos, as pautas do funcionalismo, que são dignas, que são, né, que a gente recebe, acabei de receber o sindicato dos funcionários da Câmara de Vereadores. Quando a gente reduz o limite prudencial, eles querem justamente, né, a valorização, e é digna, mas também nós temos que pensar na valorização do aluno, na valorização, né, do material pedagógico, onde elevou o nosso IDEB. Então, todas essas pautas que vocês têm falado, Cris, deputada Patrícia, eu vejo aí, meu padrinho está aí perto, deve estar do teu lado aí. O Marco, se eu não conheço bem, deve estar do teu lado aí. Não está? Não, mas ele já veio, tu não estava quando ele veio? Não, ele deu um oizinho, Mas o meu padrinho, que eu falo orgulhosamente, que me deu um estágio na Assembleia quando eu tinha 17 anos, eu tenho acompanhado, Cris, e tenho me comprometido, e também peço para a deputada para botar mais um eixinho ali, que é o nosso polo industrial, um novo polo industrial, que eu sei que a Sigra está protagonizando esse debate, e eu quero me somar, e o Zafa também, e o Levi têm procurado isso. Eu quero colocar a Câmara de Vereadores à disposição. Doutora, eu quero muito e prezo muito nós diminuir as distâncias dos poderes e tentarmos, né, ainda mais nesse momento de união. É um momento de união, nós temos justamente uma pandemia onde nós polarizamos ideias, mas a gente sabe que a mentalidade e o que nós temos, o objetivo em comum é um só, que é preservar vidas e também, né, deixar com que nós tenhamos renda, emprego e uma dignidade mínima para os nossos trabalhadores nesta equalização. E o protagonismo feminino, para finalizar, Cris, para não ser tão demorado, ser um político, vai falando, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo a Cris, né, do terceiro setor da Sigra, vejo a doutora Valéria, doutora, até te seguir no Instagram, aqui, eu vi aqui a doutora, assim a gente vai se adaptando, também cortando as relações. A doutora Valéria também, um prazer, uma honra, a Câmara de Vereadores está à sua disposição, doutora. Eu vou fazer agora reunião tanto com a Carolina Bart quanto com vocês ali do fórum. Vou levar todos os contratos da Câmara, vou fazer toda aquela caixa preta que dizem que possa existir. Eu quero deixar ela, né, tudo muito franco, muito correto, que é isso que a sociedade nos exige. E está aqui, eu tenho hoje um procurador, né, uma staff bacana, que foi o ex-procurador da cidade por 7 anos, depois procurador, secretário de saúde e secretário de saúde na pandemia do governo do Marco Alba, Jean-Pierre Torma. Só aceitou esse desafio porque é meu amigo, viu? Eu sei que ele está com outros objetivos. Eu imagino.
objetivo dele para a comunidade é muito mais forte do que o pessoal. Então, só o fato de estar com a doutora Valéria, a Cristina, né, a Patrícia, a Paty, que eu chamo, a doutora advogada, primeira-dama, minha madrinha, minha mãe eu chamo também, se vocês me permitem. Né? Temos 2 vereadoras, nós tínhamos uma, né? E veja aqui todas essas meninas, né? A Luciane, a Fátima, a Dani, né? Eu vi a Paulinha Vargas, a Sami também, a Marileia. Então, todos vocês que têm protagonizado, né, os assuntos aqui na cidade, eu agradeço. Nós vamos montar a Galeria das Mulheres lá na Câmara, são 11 mulheres na história. Nós vamos colocar, fazer uma justa homenagem. Eu queria fazer no mês de março, mas eu não sei se vai ser possível, até em respeito a tudo que tem acontecido, mas vamos fazer durante esse ano, né, uma homenagem a todas as vereadoras que ali passaram, porque tem o quadro dos vereadores, tem o quadro dos presidentes, mas agora vai ter, sim, o quadro das mulheres, né, e já convido vocês para participar quando nós pudermos, e assim a gente, né, realiza um trabalho transparente. Certo. E quero que vocês vá até a Câmara de Vereadores, ou remotamente, né, ou através das redes sociais. Estou à disposição de vocês e muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Alain. Ele já antecipou o nosso próximo evento, obrigada por nos lembrar de falar, inclusive. No dia 28 de abril, nós vamos ter o encontro entre os 3 poderes. Acho que é um dos papéis da entidade, trazer essa aproximação, esse bom relacionamento e também podermos trazer mais informação. Estamos nos encaminhando ao final, eu gostaria de pedir um sorriso para a gente poder registrar esse momento. Quem puder abrir as câmeras. 1, 2, e tá lá, Adriano abriu agora. Que bom que tu tá avisando, né? Porque eu já aprendi que não pode não avisar. Vou me ajeitar. Tá, vou te esperar. 1, 2, e... Foi. Lembrando que este evento foi gravado, vai estar sendo divulgado nas nossas redes, e te passo, então, a palavra, Patrícia, para as suas considerações finais. Tá bem. Cris, eu queria só falar um pouquinho a respeito da questão que tu falou sobre os alunos e merenda escolar. A Prefeitura de Gravataí, através da secretária Sônia, o doutor Levi, o nosso vice, o prefeito Zafa, eles estão cuidando disso. Então, a alimentação que iria para as escolas está sendo distribuída para os alunos, para as famílias. Então, isso Ótima é um cuidado notícia. que teve, foi extremamente importante. Gostaria de fazer uma pequena colocação a respeito do que o Dr. Levi disse sobre o tratamento. Eu acho que isso também é um problema de informação ou desinformação, né? Eu sou advogada, e infelizmente ou felizmente não posso dar palpite em técnica médica, né? Eu não sei isso, mas acabou se tornando um debate na sociedade, né? Quando, na verdade, o que deveria acontecer? O paciente vai ao médico e o médico faz o tratamento, né? Mas nós tivemos isso, que também é uma questão de informação, falta de informação, informação equivocada. Quer dizer, mais uma situação que nós estamos passando no meio da pandemia, né? Mas eu só tenho, então, a agradecer. Eu queria cumprimentar as meninas todas, gurias, sintam-se cumprimentadas e abraçadas. Eu não vou citar o nome de todo mundo, porque senão eu posso esquecer alguém ou não ver alguém que está aí. Na verdade, ver eu não estou vendo, porque eu estou no celular. Mas eu já vi ali quem está. Então, sintam-se abraçadas. Aos rapazes também, meu abraço, muito obrigada. Obrigada às palavras da Cris, ao Dr. Levi. Obrigada, Regis. Obrigada ao Alain Vieira. O Alain é nosso amigo e companheiro de trabalho, parceiro nas horas boas e nas horas ruins. Tivemos que fazer um trabalho muito difícil aqui, difícil. A população, ela espera, a Sami, obrigada, Sami. A população, ela espera do poder público uma ação que, às vezes, ela vem de uma outra forma, ela não é exatamente como a população estava esperando, mas aquilo é necessário para que se tenha um resultado positivo no futuro. E o Alain participou muito disso, né? Então, um agradecimento ao Alain. Oi, Mônica. Quem está vendo, está aparecendo aqui, estou dando um oi. E agradecer as palavras da doutora Valéria, dizer que eu estou à disposição também para aquilo que for necessário. A gente sabe
que o judiciário tem várias demandas e naquilo que estiver ao meu alcance, que eu puder colaborar, estou à disposição. E um abraço a todos, um bom dia, muito obrigada pelo espaço e contem sempre comigo. Muito obrigada, Patrícia, e um ótimo dia a todos vocês. Até mais. Até.